O programa a seguir é livre para todos os públicos. A seguir, Millennium Rural. Bom dia. Muito temos abordado aí o tema Código Florestal. Parece uma discussão distante, mas qual é a real influência dele em nossa região? É o tema que vamos conversar com Gildo Macelai. Também no programa de hoje, Doma Racional de Rédeas. É isso mesmo. Próximo aqui, o município vizinho de Porto Vitória realizou um curso para Doma Racional, um assunto muito interessante. E também vamos ao mercado do agronegócio. Lucas, qual é o tema de hoje? Então, Chip, pessoal, hoje nós vamos falar de uma notícia negativa. O governo diminuiu essa semana o preço mínimo que é pago pelo feijão ao produtor. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Bom, pessoal, como não poderia ser diferente, hoje nós vamos continuar aí a nossa conversa sobre a questão ambiental, uma discussão que talvez vai durar muito mais tempo. E também para nós ampliarmos a nossa discussão, nós convidamos aí nosso colega já conhecido aí, Gildo Macelai. Bom dia, Gildo. Bom dia, Chico. É um prazer estar aqui hoje e falar um pouquinho mais do nosso meio ambiente, né? Mesmo porque existe um novo código que está aí, está em discussão. E talvez a gente pode contribuir um pouquinho mais com aquelas pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto. E o que nós comentávamos, né, Gildo? Nem para um lado nem para o outro, né? Nós nem vamos defender que vão acabar com a natureza e nem vamos também defender que vai virar tudo mato. Mas é realmente analisar de fato o que vem a ser isso, o que tem de vantagem, né? Porque nós temos aí um código florestal há muito tempo aí que não era alterado, né? E não vamos também nos iludir que era para beneficiar um ou outro, ou 10 ou 20. Mas é analisar de fato a realidade do Código Florestal novo, né? Chico, na verdade, veja que o Código Ambiental foi criado em 1965, então muitos de nós até então nem éramos nascidos, né? E na época a ciência já falava alguma coisa em relação ao meio ambiente, porém, passados aí quase 50 anos, nós podemos dizer que temos muito mais conhecimentos em relação ao meio ambiente do que naquela época. Veja que tinha até a questão do meio ambiente, floresta amazônica, tinha que abrir, desbravar e tal para o país crescer. Hoje percebe-se que não é nada disso, né? Mas estamos aqui, vamos fazer um bate-papo aí agradável para que a gente coloque um pouquinho mais aí para os nossos telespectadores. E isso que você falou é uma coisa interessante, né, Macelai? Um documentário que a gente fez aí pelo Brasil, que foi exibido aqui na TV Milênio, Caminhos do Brasil, a gente passou na Transamazônica e paramos na cidade de Rurópolis. E daí nos fizeram essa pergunta quando a gente foi na rádio comunitária lá conversar sobre a nossa viagem, né? E nós falamos lá que o povo não tem culpa de estar lá, né? O povo é incentivado por um governo a estar lá. Então agora nós temos que resolver o problema daquela população que hoje está lá, né? Então é uma coisa bem complexa, né? Chip, veja, aqui ó, vamos falar do nosso local aqui, ó. Eu tenho amigos em Malé que quando compraram sua terra ali em 1968, 70, segundo eles, o governo tarifava se fosse desmatado. Se não fosse desmatado. Perdão, se não fosse desmatado, tinha que desmatar todo o terreno, plantar e aí não haveria impostos incidentes, né, sobre esse imóvel. Então assim era aquela loucura, vamos desmatar porque precisamos plantar e tal. E veja, por isso que eu falei, o Código de 65 é um código assim que eu coloco assim bastante obsoleto, né, arcaico obsoleto. Por quê? Porque mudou-se tudo, as tecnologias, a ciência avançou em relação à produção, hoje se tem muito mais conhecimento na questão hidrologia.
que é a ciência que estuda as águas. Então muita coisa mudou de lá para cá e nós precisamos realmente estar em sintonia com a atualidade, com a expansão do crescimento demográfico, para entender como funciona a natureza e para fazer com que nós tenhamos uma produção para alimentar o nosso povo. Uhum. Porque tem que adequar as duas coisas, na verdade, né? E pelo que a gente conhece ou escuta ou que está na mídia, nós temos um dos códigos florestais aí melhores do mundo, ambiental, né? Florestal ambiental é o melhor do mundo, né? Então é só o fato de nós conseguirmos aplicá-lo a ele mesmo, né? E não simplesmente ter e estar engavetado, né? Como era o caso que estava antes. Veja, esse código de 65 ficou praticamente até o ano 2000, né? Nas gavetas, criando pó lá, falando assim, né? Daí então para cá, com a expansão da agricultura, muito desmatamento, muito uso de agrotóxicos e tal, algumas ONGs, né, levantaram o problema e criou-se aqui no Paraná, se não me engano, a Força Verde, Santa Catarina Fátima, os órgãos ambientais e em cima assim, de várias, como é que eu vou colocar aqui? Em cima de várias alterações que foram feitas na lei, por exemplo, do CONSEMA, criou-se alguns dispositivos que viriam a fiscalizar as atividades consideradas impactantes ao meio ambiente. Então começou-se uma loucura, não pode mais desmatar, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer piscicultura assim, não pode nada, a questão da suinocultura, a questão da agroindústrias, que geram dejetos, que geram poluentes. Hoje, para você instalar uma agroindústria, por exemplo, para respeitar a legislação ambiental, você fica perdido, porque você gasta um monte, perde um monte de tempo, inclusive, para conseguir, para seguir realmente o que diz a legislação ambiental. Se fala muito em grandes mudanças, mas um histórico recente agora que aconteceu, o estado de Santa Catarina, que talvez deu uma alavancada até na discussão aí dessa mudança, né, Nassoi? Que houve um confronto aí de interesse entre o governo federal, estadual e órgãos ambientais aí, e onde se levantou a discussão que chegou ao ponto que chegou agora, né? Veja que nós temos aí de norte a sul, né, o nosso país muito grande, cerca de 8, 10 mil quilômetros aí. Então nós temos, Chip, veja, vários tipos de florestas, vários tipos de biomas ao longo do nosso país. E dentro de Santa Catarina também existe, porque nós temos lá em nível de mar, lá, um tipo de vegetação, aqui no norte de Santa Catarina, sul do Paraná, o que chama-se de Mata Atlântica ou Floresta Umbrófila Mista, e nós temos os campos de lajes, né? E temos a vegetação no oeste do estado. Então, eu acho muito importante essa atitude do ex-governador Luiz Henrique de ter levantado essa questão ambiental e ter criado o Código Local. Podemos falar mais, depois eu quero falar mais a esse respeito. Mas então tem uma coisa, né, Marcelo? Eu acho que para quem quiser escutar mais a esse respeito, vai acompanhar o nosso programa na terça-feira, às 7h20 da manhã, e nós vamos abordar todo esse tema aí, que é a discussão florestal, né, Marcelo? Hoje é só para chamar a atenção do pessoal. Fica o convite a todos a participar e se inteirar um pouco a respeito dessa discussão. Então, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Chip, e um grande abraço a todos. Parece novela, nem bem saímos de uma polêmica que é do Código Florestal e o setor da agricultura já está em outra polêmica, principalmente os produtores aí que trabalham com a produção de feijão. O governo reduziu os preços pagos ao produtor rural, mas isso é um assunto aí para conversa de Lucas Gilinski. Muito bom dia, pessoal de casa. Minha gente, eu falo sempre aqui que a agricultura vive um ótimo momento, né? E essa semana, se for ver os preços, vamos dizer, na questão milho e soja, tiveram uma significativa alta, baseada até falando mundialmente, pela questão da China, que falou que vai reviu suas estimativas de importação e vai importar mais alimento nesse 2011 e 2012, né? Que vai consumir mais. Isso é bom, isso é ótimo.
né? Isso refletiu-se nos preços, que o soja bateu os 14 dólares por bushel de novo, né? Isso dá 31 mais 31 dólares por saca no porto. O milho chegou ao produtor aqui a mais de R$25 também, o que é um ótimo preço, né? Então, o que a gente sempre fala é que a agricultura está vivendo esse ótimo momento, e se vê o futuro é um bom momento também, né? Se vê o futuro, ele segue com passos firmes, né? O futuro da agricultura é firme. Mas nem só de boas notícias vive a área agrícola, né? Sempre tem que ter algum probleminha. Essa semana assustou o pessoal, ou até alarmou, foi a questão que o governo diminuiu o preço mínimo pago aos produtores de feijão. Diminuiu o preço mínimo que é pago por saco de feijão na questão quando é aquisição do governo federal. Então, feijão é uma cultura importante para a nossa região, né? E importante socialmente, importante economicamente e principalmente socialmente. O feijão é um produto da agricultura familiar, né? Então, quem vendeu o feijão para as cooperativas aqui da região, quem vendeu para as cerealistas ano passado, vendeu a R$80, né? Então, se o preço do mercado está menos, e ano passado estava, e está hoje menos que esse preço, o governo tem essa medida para ajudar o produtor a pagar seu custo. Vamos dizer assim, então o governo adquire esse produto e paga pelo preço mínimo do governo, que era R$80. Então o que o governo fez essa semana? Ele soltou que ele diminuiu o preço mínimo para R$72. Então diminuiu em 10%. Para que isso? Ele falou tentando não incentivar uma super safra de feijão. Isso é fato. Os produtores, o feijão é uma cultura familiar, mas os grandes produtores estão entrando plantar feijão, colocando máquinas e tal. Então o feijão está virando também uma cultura de grandes produtores. E foi essa desculpa do governo que ele tentou frear o consumo. Nós temos um consumo anual de mais ou menos 3,5 milhões de toneladas de feijão, o consumo brasileiro. A produção da safra passada foi 3,3 milhões, então até faltou um pouquinho, mas todos os estoques que tinham regularam. Esse ano a previsão é uma safra 2011 para 2012, é uma safra de 3,7 milhões de toneladas, então vai sobrar feijão, né? É possível até que o feijão baixe mesmo, então o governo já baixou o preço mínimo, né? Então quem vai pagar por isso aí vai ser o produtor. Então, é justo que se a produção é maior, o preço é mais baixo, o governo vai usar isso, baixando o preço, o produtor vai arcar com esse custo, se a produção for maior. Isso é questão de... O governo está pensando em frear consumo, em tentar diminuir a inflação, que está o medo da inflação aumentar. Pois muito bem, a lei foi feita para controle da produção e do consumo interno. Essa mesma lei ela tinha que ser aplicada para a questão de fronteira, vamos dizer, para nossos parceiros externos, com questão de política externa. Tá? Porque nós já tivemos, falando isso, tudo vem da China, né? E acreditem, vem feijão da China também, né? Tudo vem de lá. Então, nos últimos 3 anos, nós importamos da China 150 mil toneladas de feijão. Isso aí dá 2.500.000 sacos. Tá? Então, se já tem oferta aqui, nós tínhamos que ter política para não vir produto de fora, ainda mais da China. Tá? O produto consegue chegar da China aqui a R$50 o saco. Tá? Então por isso que é importado. Vamos dizer, o governo fez para regular o mercado, então tinha que criar uma lei também para proteger o produtor aqui, né? Porque esse produto que vem da China, então, ele chega mais barato por quê? Primeira coisa, a mão de obra da China é muito barata, né? Muito mais barata que aqui. Segundo, a relação de câmbio é favorável para importar. O iene é muito mais barato que o real brasileiro, né? E uma coisa que talvez seja a mais importante, aqui nós temos, eu diria, ter um rígido controle sanitário quanto à questão de agrotóxico, né? E a gente não sabe o que até vem produto da China, a gente não sabe o que aconteceu, o que foi passado nesse feijão lá na China para vir para cá, que resíduo de produto ele tem lá, e esse feijão vem para cá também. Então é hora talvez do governo fez a política interna, talvez pensasse na política externa. Então esse ano já veio 50 mil toneladas de feijão de lá. Então ele tinha que dar atenção para isso aí, né? Para a questão sanitária, né? Que é um problema sério, mas e o que eu pego aqui na questão financeira. O feijão é uma importante cultura para a nossa região, ela tem um lado econômico, mas ela tem um lado social, que o feijão é uma das culturas mais importantes para a agricultura familiar. Pessoal, esse é o recado da semana. Um grande abraço e até a próxima semana.